Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso Conversa de Classe. E, gente, hoje eu tô com uma pessoa aqui que ela é uma especialista que, desde que eu a conheci, eu admiro, né, o trabalho que ela tem, a postura que ela tem, e principalmente o conhecimento que ela tem num segmento que tem gerado muitas discussões e reflexões, que é o atual ensino médio, né? Eu até combinei aqui com ela que a gente vai dar um contexto, gente. Essa entrevista, ela está sendo gravada em junho de 2024, né? Vocês estão acessando esse conteúdo em setembro de 2024. E por que é importante situar vocês aí em relação às datas? Exatamente nessas últimas semanas, nós temos várias mudanças em termos legislativos mesmo, de como que fica o ensino médio no Brasil. Mas a Luciana Tenuta, né, a nossa especialista, a professora que está aqui para guiar pela nossa conversa, ela já até chamou aqui um ponto importante, né? A essência do que é o ensino médio não vai ser mudado, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse cenário de forma mais geral e sobre a importância dele aqui na vida das pessoas. Lu, você como mestre em matemática, né, com vasta experiência na educação, produtora de material didático aí e também, né, conduz de perto aí a formação, a articulação com vários professores, como que você vê essas mudanças recentes no ensino médio e quais que você acha que são os principais desafios e oportunidades que eles trazem, tanto para os educadores quanto para os alunos? Professora Luciana Tenuta, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada, Maíra. Eu queria começar agradecendo esse convite e essa oportunidade para a gente estar aqui conversando sobre alguma coisa que é o foco do meu trabalho e alguma coisa com a qual eu me envolvo muito, que é a questão da educação de um modo geral. E nesse momento que a gente está vivendo a implantação da Base Nacional Comum Curricular, especialmente no ensino médio, com tantas mudanças, que as pessoas precisam cada vez mais se apropriar delas. E esse é um momento importante para a gente fazer essa discussão. Obrigada, viu, Maíra? Então, vamos lá. Desafios e oportunidades. O ensino médio, como ele está proposto hoje, ele carrega dois eixos fundamentais, que são a formação geral básica e os itinerários formativos. Aí já começa um primeiro desafio, porque isso muda muito a característica do ensino médio que nós tínhamos até então, né? O ensino médio, tradicionalmente no nosso país, ele vinha com uma característica muito de preparar os alunos para fazer os vestibulares, para fazer o Enem. E isso era alguma coisa que, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que isso afastava os alunos da escola, a gente tinha muito isso, né? A questão da evasão no ensino médio, principalmente para aqueles estudantes que precisam trabalhar e tudo mais, é uma situação que estava posta e isso precisava realmente ser alterado. A gente está vivendo um momento, um mundo, né, em que a gente não trabalha mais com a educação básica voltada apenas para um ensino simplesmente acadêmico, voltado só para a escola. Então, era mesmo necessário a gente ter alguma mudança que colocasse esses estudantes no ensino médio mais sintonizados com a realidade que a gente vive hoje, né? O que a gente tem, então? Essas são as oportunidades, então, que esse modelo apresenta, estão muito ligadas a um ensino médio em que o aluno vai estudar nas diversas áreas, que são 4, ele vai ter oportunidade de trabalhar com os conteúdos que a gente trabalhou de uma forma que ele possa se apropriar deles e aquilo possa ter alguma utilidade na vida dessas pessoas daí para frente. Então, essa é uma oportunidade. Quantas vezes a gente sabe de quantos adultos
de uma faixa etária bem já não tão nova, que não passaram por esse ensino médio e que fizeram todo o seu trajeto e não têm competência mesmo para resolver situações mais corriqueiras da sua vida. No caso da matemática, eu gosto sempre de dar o exemplo dos percentuais. Quantos adultos a gente tem, passaram pela escola, fizeram uma faculdade, foram bons alunos e não têm um pensamento proporcional bem desenvolvido? Quando vão fazer alguma compra que lida com percentuais de aumento, de redução de preço, não sabem lidar com isso, para a gente ficar aqui só nisso, que é muito básico. Então, a ideia é que o ensino médio dê oportunidade para esses estudantes saírem da escola carregando aqueles conhecimentos que eles vão precisar utilizar ao longo da vida. Isso traz um desafio para nós, professores? Traz. Por quê? Porque a gente vem de uma escola em que o papel do professor era trazer situações. Estamos falando aqui da matemática, né? Por exemplo, eu falo desse lugar. Ele trazia os problemas, os exercícios bem resolvidos por ele, apresentava aquela resolução para os alunos, que tinham que fazer vários repetidos, para um dia devolver numa prova, se fosse essa prova dentro da escola, ou nos exames de acesso ao vestibular a uma faculdade, como no caso do Enem, por exemplo. Isso sem nenhuma preocupação que esse aluno tivesse essa oportunidade de usar os conhecimentos pela vida. Esse é um desafio muito grande, porque nós, professores, precisamos mudar uma cultura. Em primeiro lugar, pensar qual é o objetivo da escola na vida das pessoas. Por que é que esses jovens e essas crianças, desde cedo, entram para uma escola? O que elas precisam aprender na escola? E a escola é o lugar de aprender. Essa precisa ser a nossa preocupação. Esses jovens, eles estão na escola, eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo o quê? Então, a gente precisa parar e pensar para que eles estão aprendendo isso. Então, esse é um desafio para toda uma geração de professores que vinha utilizando a sua prática, fazendo a sua prática de sala de aula de uma forma, e que agora precisa mudar, inclusive, as suas crenças e os seus valores em relação à escola. Muitas vezes, quando a gente propõe situações para os alunos pensarem e discutirem, o professor, às vezes, sai da sala de aula com uma sensação de que ele não ensinou, porque isso está introjetado na gente. O Antônio Novoa, ele fala, o português que fala lindamente da gente, bicho professor, ele fala que nós, professores, carregamos a escola que nos formou como se fosse uma segunda pele profissional. E que, para a gente, é muito difícil arrancar essa segunda pele profissional. E é isso. É nessa situação que a gente está nesse momento, de arrancar da gente essa escola que nos formou, que foi muito importante para nós. Graças a essa escola, a gente está aqui. Mas essa escola não atende mais às necessidades desse mundo que a gente está vivendo e que sofreu tantas transformações. Então, esse eu penso que é o nosso grande desafio, né? Além dos desafios que a gente tem de estarmos vivendo um momento pós-pandemia, que esses alunos ficaram praticamente 2 anos fora da escola, a escola fazendo seu papel da melhor forma que pôde para tentar não deixar que esses alunos perdessem o vínculo com a escola, mas que, infelizmente, nós temos já pesquisas mostrando como foi danoso para os estudantes esses 2 anos que eles ficaram afastados da escola. Então, além de tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa pensar muito
em como recompor essas aprendizagens com esses estudantes que estão chegando no ensino médio e que ficaram praticamente 2 anos fora da escola. Então, os desafios são muitos, Maíra, muitos, muitos. E Lu, enquanto você falava, né, você foi me suscitando aqui várias memórias. Quando você fala desse adulto que não sabe lidar com percentual, eu me coloco nesse grupo. Tanto que fui, né, para a área de história, eu sou pedagoga, o meu chão é educação infantil, mas recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de mídias com alunos do ensino médio. E o quanto foi para eles libertador, quando eu propus nessa oficina que a gente ia fazer algo que fizesse sentido para eles. E no caso ali, para eles, era fazer o jornal da escola, era conseguir construir esse jornal. E eles não faltavam. Eles queriam fazer, eles entregavam a atividade. E os outros professores assim, mas como que você faz eles entregarem? Eu não faço, é porque isso faz sentido para a vida deles, né? Eles estão vendo que é um caminho que possivelmente ele quer seguir, e a gente está abrindo espaço. E eu lembro que uma vez, né, um dos alunos me fez essa pergunta. Ele disse, professora, você acha que eu tenho que fazer o Enem? E que eu tenho que sair daqui e ir direto para uma faculdade? E eu me lembro de ter respondido para ele assim, você precisa fazer uma faculdade porque isso é importante, né? Para a formação de qualquer pessoa isso é importante. Entretanto, você pode pensar em, de repente, estudar outras coisas para que você adquira outros conhecimentos para entender que faculdade você quer fazer, né? E como é libertador para eles quando a gente também vai com essa ideia de que a vida não é um linear, né? A vida não é essa caixinha que vai ser igual para todo mundo. E eu pensando nisso, né? Eu estou olhando aqui para a segunda pergunta, e eu vejo como é importante a gente alinhar, né, esses desejos, essas subjetividades, esse papel do professor, a Base Nacional Comum Curricular, exatamente porque ela vai trazer, acho que todo esse aporte pedagógico, né, de diretrizes educacionais para o ensino médio. Eu queria saber como que você enxerga essa integração entre as diretrizes, né, do ensino médio e essa prática pedagógica para esse ensino médio, que eu não diria novo, né, mas que a gente está olhando aí para ele de um jeito diferente hoje, né? Sim. Então, eu até comecei a falar um pouco sobre isso quando a gente fala o que é mudar a sala de aula, para que esse aluno possa estar, de fato, comprometido com aquilo que ele está aprendendo e se apropriar dos conhecimentos. É importante que ele tenha a oportunidade de dialogar com os colegas, trazer ideias, levantar hipóteses, ser criativa a respeito daquilo que ele está trabalhando. E, enquanto isso, ele está se formando enquanto sujeito. Ele está aprendendo a respeitar o outro, ele está aprendendo a trabalhar em equipe, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo de uma forma integral, né? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela também propõe o desenvolvimento integral dos estudantes. E esse desenvolvimento integral, ele passa por isso, por desenvolver um cidadão que possa atuar com respeito, com confiança, nessa sociedade que ele vive. E isso não pode ser só discurso, Maíra. Quando eu falo disso, eu falo a partir de uma prática. Eu também fui professora de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental durante 25 anos. E naquele momento, a gente já estudava, a gente não tinha ainda os documentos, os parâmetros curriculares nacionais, eles apareceram já no final da década de 90. Nesse momento, eu ainda estava na sala de aula com os alunos, e ali a gente já fazia algumas atividades, a gente já tinha uma prática. Eu trabalhava numa escola que incentivava muito isso. Então, a gente já tinha uma prática de colocar esse aluno pensando matematicamente, levantando hipóteses, sabendo confrontar a hipótese dele com a hipótese do colega e fazer uma discussão muito respeitosa. Isso tudo é construído dentro da escola. Isso é construído. Mas a gente não constrói isso se os estudantes estão só sentados olhando para mim, que sou professora, que falo alguma coisa e eles só podem repetir depois do meu jeito. Por mais que eu treine esses alunos para eles fazerem, por exemplo, uma prova do Enem, porque essa pergunta sempre vem. Mas então eles vão ficar discutindo. E na hora do Enem? Minha gente, se esses estudantes se apropriam daquilo que eles aprendem,
eles vão ter muito mais oportunidade e possibilidade de sair bem nessas provas, nesses exames, do que se eu ficar só batendo com eles alguma coisa, que são modelos de exercício e modelos de prova. Então, além da gente estar contribuindo para a formação de um sujeito integral, a gente também está contribuindo muito para que ele se forme dentro de cada uma das áreas, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela propõe esse trabalho aí com os itinerários formativos, que são projetos para que os alunos eles tenham a oportunidade de vivenciar situações reais e, dentro dessas situações reais, utilizarem aqueles conteúdos que a gente está trabalhando com eles na formação geral básica. Então, é tudo muito alinhado, Eu tenho feito algo, eu já trabalhei com bastante, a gente já construiu, tenho trabalhado com equipes para construir itinerários formativos, e aí a gente tem sempre essa preocupação. No caso da matemática, o que a gente está trabalhando junto com outras áreas, a partir de problemas que são problemas reais, e aí que os estudantes tenham a oportunidade de usar a matemática à medida que os problemas vão surgindo dentro de uma situação que eles se propuseram a resolver. E aí é muito interessante porque na mesma sala de aula, você tendo diferentes grupos trabalhando com seus projetos, cada grupo vai puxando aquela matemática, que é aquele eixo, aquele conteúdo que nós todos estamos envolvendo com ele, mas que para cada grupo aquilo vai chegar de um jeito, as necessidades vão ser diferentes, e cada vez mais eles vão aprendendo mais conteúdo e vão se desenvolvendo mais como sujeitos. Agora, para isso, é importante que a gente, professor, possa acreditar nisso, né, Maíra? A gente precisa muito acreditar que isso, de fato, contribui para a formação desses estudantes que estão com a gente hoje, né? Exatamente, né, Lu? Você já atuou, por exemplo, como supervisora do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né? Eu falo até para você, eu fui já coordenadora de Fundação Casa, e eu sentia muito na pele o impacto, né, quando você recebe um adolescente que não se alfabetizou na idade certa, que evadiu a escola, e aí, né, por questões que têm a ver com a criminalidade, e a gente vê o quanto fica um buraco na vida dessa pessoa, né, numa sociedade letrada em que a comunicação é feita expressivamente pela escrita e pela comunicação da fala também, né, fica um buraco ali. Eu até queria saber um pouquinho, né, você até já começou a falar um pouco que você acompanha de perto formação de professores, como que você acha que essas mudanças do ensino médio têm impacto na formação dos docentes, né, e quais as demandas mais urgentes hoje nesse sentido? Maíra, a formação dos docentes ela é fundamental para que isso tudo possa acontecer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa colocar foco na formação docente, mas com muito cuidado para a gente fazer alguma coisa com um objetivo muito claro. Ou seja, que esses docentes eles possam se apropriar dessas ideias, vivenciando isso que está sendo trabalhado, que está sendo proposto, e que provavelmente eles não vivenciaram enquanto eles estavam na sala de aula. Então, as formações docentes, elas precisam passar por atividades em que o professor tenha a oportunidade de se colocar nesse lugar, com atividades que sejam desafiadoras, resolvendo problemas e refletir a partir das situações que eles estão vivendo. Então, eles vão vivenciar situações em que eles são agentes do conhecimento, em que eles estão no centro do processo e vão apresentar soluções, vão discutir soluções, vão ter essa oportunidade de discutir com aquele colega que está ali fazendo a formação junto com ele, de apresentar ideias, de levantar hipóteses. É importante que esse professor passe por isso e, ao mesmo tempo, ele reflita sobre essas situações, que ele está passando por elas. O que é que está acontecendo comigo? Fazer exercício de metacognição.
o que aconteceu, como foi, pensar sobre o pensamento, pensar sobre como ele vai adquirindo aquele conhecimento e vai desenvolvendo aquelas habilidades e se apropriando daquilo que está sendo trabalhado, uma vez que essa forma de trabalhar com ele está sendo tão diferente daquilo que ele vivenciou quando ele passou pela escola. Então, esse é um ponto fundamental na formação dos professores. Outro ponto fundamental são as comunidades de prática, as comunidades que vão discutir as suas práticas, fazer relatos de boas práticas, sem aquela ideia de que ele está relatando porque ele quer aparecer, ele quer mostrar. Não, ele precisa ser de verdade, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, que os professores tenham isso. Nós precisamos entender que isso precisa ser de verdade. Nós estamos largando uma cultura para trás e a gente é a primeira geração de professores que está tendo oportunidade de construir uma nova cultura. Não é verdade? E aí nós precisamos muito uns dos outros. A gente precisa de trocar ideias, a gente precisa de planejar juntos, a gente precisa aprender a planejar, inclusive com outras áreas, mas em função de um conhecimento que é todo integrado, não é para ser nada fragmentado, que eu entrei com um pedacinho, não, para a gente ter a oportunidade de fato, fazer com que os alunos possam resolver situações reais. Mas, para isso, as formações precisam propiciar isso. Outra coisa importante é que as formações não sejam pontuais e elas sejam linkadas com a prática. Eu tenho, você sabe que eu tenho muita experiência com formação de professores e faço muito isso. E aquelas formações que a gente tem uma periodicidade, a gente possa propor atividades, propor que esses professores desenvolvam na sua sala de aula algum tipo de prática que resulte daquilo que foi discutido naquele dia. E que no próximo encontro eles tenham a oportunidade de relatar, de discutir com o colega como foi que aconteceu. Por que é que eu fiz isso na minha sala de aula a partir daquilo que a gente discutiu aqui no último encontro? Minha gente, isso é de uma riqueza enorme, Maíra. Isso modifica as pessoas. A gente precisa se modificar, a gente precisa modificar as nossas crenças, os nossos valores em relação à escola. E uma coisa que eu gosto muito de falar, isso não é para banalizar a escola, é o contrário disso. É para que esses alunos tenham a oportunidade de ter uma formação muito mais consistente, seja ela em forma dos conhecimentos que ele vai ter e das habilidades que ele vai desenvolver em relação às diversas áreas, mas também das competências gerais, que vão estar presentes sempre. A gente tem competências gerais que falam de criatividade, que falam de discussão com o colega, né? De respeito ao outro, que são aquelas 10 competências gerais, elas dizem respeito ao como a gente vai trabalhar com esses estudantes. É esse como que vai fazer com que as competências gerais sejam desenvolvidas ao longo de toda a formação básica. Então, é preciso que todos esses professores que estão com esse desafio imenso nesse momento de mudar uma prática, que eles tenham essa oportunidade de vivenciar uma formação muito consistente, muito séria, com objetivos muito claros, para que a gente possa realmente dar essa virada que a gente precisa dar, né? E Lu, que lindo, né? A gente pensar isso, né? Que nós somos a primeira geração de professores que está virando a roda da história, né? Isso me encanta. Me encanta muito isso. Encanta. E eu falo em formação quando eu estou junto com o professor de ensino médio, né? Que sim, a gente lembra com muito carinho, talvez a professora lá da primeira série, porque ela alfabetizou, ou da professora do 5º ano, porque ela tinha um jeito todo especial de ser, isso é muito comum. Mas é muito mais comum quando você fala com um adulto que acabou de fazer essa passagem, que ele lembra daquele professor do ensino médio que deu aquele incentivo, que ajudou ele a pensar diferente, que ajudou ele a encarar a vida diferente, né? Então, claro, toda a parte pedagógica ela é super importante, mas também tem essa questão do vínculo, que às vezes a gente pouco fala, né? Do vínculo tão poderoso que é
você ter o seu professor do ensino médio te incentivando, né, a ir para a vida. E aí, para a gente finalizar, acho que você já comentou muito, né, dessa parte da preparação e aí do papel do professor. Tem alguma dica, né, algum recado, né, que você quer deixar aí para os professores do ensino médio, pensando aí nesse apoio que eles vão dar para construir uma sociedade mais crítica, mais participativa e mais inclusiva? Olha, a dica que eu tenho é que nós precisamos estudar muito. É muito, muito. Nós, professores, primeiro a gente precisa conhecer quais são esses documentos que hoje regulamentam a educação no nosso país. Esses documentos precisam ser. Cada professor precisa ter acesso a esse documento, ele mesmo lê o documento. Eu sempre falo, Mayra, que é um documento de 600 páginas, a Base Nacional Comum Curricular, mas cada um de nós tem o foco do seu trabalho ali. O pessoal da matemática, por exemplo, quando eu vou trabalhar com eles, eu falo, gente, da página tal a página tal, a gente tem isso, da tal a tal tem. A gente não precisa ler 600 páginas, não é isso. Nós vamos estudar o documento naquilo que diz respeito ao nosso trabalho. Mas vamos, em primeiro lugar, nós precisamos, todo profissional da educação hoje precisa ler o documento naquilo que diz respeito ao seu lugar na escola e entender e fazer a sua interpretação e ter a oportunidade de discutir sobre esse documento, mas a partir daquilo que ele conhece, que ele leu. Porque a gente é muito comum, eu ouvi falar que era assim, eu ouvi falar que era assim, mas você já foi no documento e leu? Quantas vezes aconteceu isso comigo? A pessoa já está batendo sem nem ter lido, porque ouviu falar que era assim o assado. Então, assim, vamos nos apropriar do documento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos nos disponibilizar para a gente entender que a gente precisa fazer uma escola diferente. E, como eu disse, cabe a nossa geração fazer essa virada. E a gente não vai conseguir fazer isso sem a gente realmente se apropriar, estudar, se disponibilizar para as formações que estão sendo oferecidas, instituir grupos de trocas, seja dentro da própria escola ou dentro de uma rede que você trabalha. Vamos criar formas da gente conhecer o que os colegas estão fazendo, como estão fazendo. Vamos contribuir com as formas como nós estamos fazendo. Bora, gente, trabalhar nisso, porque eu acho que vale muito a pena, muito a pena. Lu, professora Luciana Tenuta, muito obrigada pela entrevista, né? É sempre um aquecido no coração te ouvir falar, né? A gente tem mais certeza por que a gente está aqui, por que a gente é professor, né? Muito obrigada mesmo pela generosidade. E, pessoal, fica a grande dica, né? Acompanhem aí essas transformações, mas olha a dica da especialista, hein? Acompanhem com os seus próprios olhos, seus próprios ouvidos, e principalmente procurem pessoas como a Lu para discutir, para esclarecer, né, para clarear. E a gente se vê, gente, no próximo Conversa de Classe. Até mais!